Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Essa é a categoria Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. Hoje eu falarei de Kiseiju, que se trata de um mangá de ação e ficção científica com elementos de drama e terror, criado por Hitoshi Iwaki. A história se inicia mostrando a Terra e com uma narrativa qual dá a entender que alguém que não é terráqueo observa nosso planeta e está tendo algumas reflexões. As questões que esse ser pensa são: se metade da humanidade desaparecesse, quantas florestas seriam salvas? Se 99% da humanidade sumisse, a diminuição da poluição também seria em 99%? E esse ser finaliza seu raciocínio com a frase: se nós protegermos a vida. Ele não termina o raciocínio, ele deixa em aberto. Como já se pode perceber, esse ser pensante que não é da Terra está com pensamentos bem agressivos. Logo em seguida, em uma noite calma, esferas brilhantes do tamanho de uma bola de tênis caem sobre o planeta. A quantidade é desconhecida, só se sabe que foi um número bastante elevado. Assim que essas esferas luminosas impactam com o chão ou qualquer coisa no caminho, elas se racham como um ovo, e lá de dentro sai uma espécie de larva. Todas elas, sem exceção, se locomovem até encontrar um ser vivo, sendo em sua grande maioria humanos. Ao achar um, essas larvas tentam entrar na cabeça do humano, sendo que elas fazem isso ou pelo nariz ou pelos ouvidos. Guardem essa informação, continuarei ela daqui a pouco. De todas as larvas que surgiram naquela noite, uma delas caiu na casa do protagonista. O protagonista de Kiseiju se chama Shinichi Izumi, um estudante e adolescente de 16 anos que mora com os pais. O Shinichi inicialmente é aquele típico personagem estereotipado, visualmente um nerd, praticamente não tem amigos, um cara que fica sempre quieto na dele, bastante introvertido, não se destaca em nada, quando resolve abrir a boca para falar, fala de maneira hesitante e insegura. Ele tem uma queda pela Satomi Murano, que é uma amiga dele, mas ele não toma nenhuma atitude. Enfim, só por essas características vocês já perceberam muito bem como ele é. No momento em que as esferas caíram no planeta, o Shinichi estava em seu quarto dormindo, mas usando fones de ouvido. Uma das larvas caiu em seu quintal e em seguida invadiu seu quarto. Só que como ele estava usando fones, a larva tentou entrar através de seu nariz, o que não deu certo. Assim que ele sentiu uma irritação no nariz, Shinichi acordou e espirrou, o que acabou afastando a larva dele. Shinichi levou um grande susto e chegou a pensar que a larva se tratava de uma cobra. Em um momento muito rápido, a larva saltou no Shinichi e acabou entrando dentro de sua mão direita. Através do braço mesmo ela começou a subir visando chegar na cabeça, só que o Shinichi agiu rápido e prendeu a própria circulação sanguínea usando seu fone. Logo em seguida, a criatura desapareceu. Os pais entraram assustados no quarto ao ouvir o filho gritando, só que como não é o tipo de situação que alguém acreditaria, todos chegaram à conclusão que ele apenas teve um pesadelo. Shinichi ainda estava desconfiado, mas mesmo assim resolveu ir dormir. No dia seguinte, a princípio tudo estava normal, mas logo Shinichi percebeu que algumas coisas estranhas estavam acontecendo ao longo do seu dia. Shinichi foi para casa determinado a fazer algo. Ao chegar em casa, ele se trancou no quarto e apontou uma faca para sua mão com o objetivo de golpeá-la. Quando ele iria cravar a faca, sua mão se tornou uma espécie de criatura bizarra com 2 olhos, 2 mãos e uma boca. Em seguida, a criatura tenta começar um diálogo, mas ela claramente não sabe falar. Ela inicia falando que por estar numa mão direita, ela falhou. Shinichi pergunta o que aconteceu com a sua mão e a criatura apenas responde que ela a comeu. Esse comer que as criaturas falam eu vou explicar já já. Shinichi ficou aterrorizado e até mesmo tentou matar a criatura, mas ela segurou a lâmina e a quebrou. Como já disse, a criatura não sabe falar, e por isso pediu a Shinichi que ele a ensinasse. O primeiro contato entre Shinichi e a criatura se encerrou por aqui. No dia seguinte, Shinichi percebeu que a criatura rapidamente aprendeu a falar e estava com inúmeros livros espalhados pelo quarto, porque ela estava estudando. É nesse momento que a criatura revela ao Shinichi as coisas que ela sabe, e é aqui também que eu voltarei lá naquela parte onde falei que os parasitas tentam entrar na cabeça dos humanos. Para começar, não existem informações de sua espécie, logo, são desconhecidos. Todos os parasitas não possuem registro em suas memórias do local que vieram. A primeira lembrança que todos têm é ao sair daquela esfera, e mesmo assim, eles meio que se moviam inconscientes. Tudo que aquelas larvas tinham era uma espécie de impulso instintivo de ir até o cérebro de um humano. Essa era a missão deles. Obviamente, a finalidade daquelas larvas era achar um hospedeiro e tomar o controle do corpo através do sistema nervoso. Eles usam a expressão comer o cérebro, só que isso não é no sentido literal. Esse comer apenas significa que o parasita tomou o controle e, por consequência, tomou todo o corpo da pessoa. Preciso nem falar que todos aqueles que tiveram os cérebros tomados não há volta, é morte instantânea.
Quando esses parasitas assumem o controle do corpo de um humano é que realmente começa o problema, porque a alimentação desses parasitas são justamente seres humanos, e como já vimos com o parasita do Shinichi, o local que ele toma se torna altamente maleável. No caso dele foi a mão, mas de todo o resto é a cabeça. Todos os parasitas possuem a habilidade de gerar lâminas extremamente afiadas, então para fatiar ou assassinar alguém é muito fácil. Além disso, eles são capazes de expandir bastante seu tamanho original e conseguem comer alguém quase que de uma vez só. Enquanto Shinichi ainda estava se adaptando à presença de seu parasita, uma série de assassinatos estava acontecendo, e eles chamavam muita atenção, porque os parasitas devoram as pessoas e deixam sobrar quase nada, então quando alguém acha o corpo dilacerado, percebe que o massacre foi brutal. Os parasitas já estavam começando a chamar a atenção, a única diferença é que os humanos ainda não sabiam o que estavam enfrentando. Voltando ao Shinichi e seu parasita, já vou adiantar que Shinichi irá nomeá-lo de Migi. Migi significa direita em japonês. Enquanto Migi estudava, Shinichi cogitou ir ao médico para cortá-lo fora, mas se ele fizesse isso, ou viraria uma cobaia ou acabaria no hospício. Na mesma hora, Migi revela que é dependente do sangue de Shinichi para sobreviver. Migi literalmente se transformou numa parte extra do corpo de Shinichi e recebe nutrientes através da circulação sanguínea. Se o Migi for arrancado, ele rapidamente irá morrer por falta de nutrientes. E Migi também lembrou que se fosse arrancado, o Shinichi perderia sua mão direita. Meio que os dois sairiam perdendo. Para amenizar a situação, Migi revela que diariamente ele precisa dormir um pouco, então ele fez um acordo com o Shinichi. Enquanto ele dorme, ele devolveria o controle da mão ao Shinichi. Em outras palavras, Migi diz a Shinichi que eles precisam aprender a coexistir. Não há outro jeito. Voltando à explicação sobre a missão desses parasitas, você se lembra que o Migi falou que falhou nela, justamente por ter se alojado numa mão. Isso na verdade é bem simples de explicar. Como falei, as larvas iam até o cérebro por instinto. Aqueles que conseguiram comer o cérebro e tomar o controle da pessoa obtiveram sucesso. Qualquer outro que não tenha sido essa e apenas essa situação falharam, como no caso de Migi. Não existe a possibilidade de Migi tomar o controle do cérebro de Shinichi. Isso até mesmo foi algo que deixou Shinichi mais calmo no que diz respeito à sua relação com o Migi. Uma vez alojado em determinado local, o parasita ficará lá, não tem como ele mudar. Logo, Migi é obrigado a ficar permanentemente na mão direita de Shinichi. A união entre Shinichi e Migi é muito mais que física, tanto que o Migi é sensível a todas as emoções do Shinichi, ou seja, ele sabe tudo. Ele sabe quando o Shinichi precisa dormir, comer, beber ou qualquer outra necessidade, sendo que o Migi sabe tudo isso através da pressão sanguínea do Shinichi. Além disso, Migi se preocupa verdadeiramente com o bem-estar de Shinichi. Como ele é um parasita, ele precisa que seu hospedeiro esteja sempre saudável. Uma boa quantidade de dias se passaram. Tanto o Shinichi quanto o Migi se adaptaram muito bem e já conseguem viver em harmonia, se é que podemos dizer assim. Durante um passeio, Migi alerta Shinichi que ele estava sentindo a presença de outro parasita. É uma espécie de onda cerebral. Todos os parasitas possuem uma espécie de radar interno. Quando eles estão muito próximos um do outro, eles sabem exatamente onde cada um se encontra. Como Migi é muito curioso, ele pediu para se encontrar com o outro parasita, alegando que isso seria muito importante. Afinal, desta forma ele saberia como os outros parasitas reagem a ele, e talvez até mesmo ajude o Migi a saber sua identidade. E o resultado desse encontro foi totalmente desastroso, pois eles encontraram um parasita que também falhou. O hóspede dele era um cão e ele estava comendo outro cão. E assim que eles fizeram contato visual, precisaram fugir, pois o Migi sentiu a clara intenção do parasita de matar tanto o Shinichi quanto ele. Então é aqui que rola o primeiro combate de Kiseiju. Migi avisou que já estava pronto para o combate, afinal, ele não tinha escolha. Se o Shinichi morrer, ele morre também. A batalha foi bem rápida e simples. Migi simplesmente arrancou o coração do cão, matando a criatura instantaneamente. É justamente depois dessa primeira batalha que as coisas começam para valer. Mas calma, ainda existem coisas que quero acrescentar. Shinichi já havia percebido que se o parasita tem um cão como hospedeiro, ele irá comer cães, assim como se o humano for o hospedeiro, ele se alimentará de humanos. Foi neste momento que ele começou a estar mais atento à onda de massacres que estava ocorrendo na cidade, e isso ficou martelando a mente dele, pois somente ele sabe a verdade. Ele não resistiu à pressão e decide lutar pela humanidade. Shinichi não irá mais permitir que a humanidade seja massacrada. Junto de Migi, ele irá começar um contra-ataque completamente sozinho, e agora sim, é a partir deste ponto que começa o desenrolar da história. Antes de eu começar a falar o que eu acho do enredo, eu tenho ainda mais coisas a acrescentar.
Quanto aos parasitas, uma característica forte que eles possuem é que todo mundo não possui emoções. Assim como o Mig não sabia falar direito, eles também não, mas o Mig está numa mão, não tem como ele fazer expressões faciais de maneira tão clara. Os parasitas são todos sem expressão facial nenhuma. E acredite, você vai preferir mesmo que eles fiquem sem expressão, porque quando eles tentam fazer alguma, sai algo totalmente bizarro e grotesco. Em geral, eles se parecem exatamente como qualquer outro ser humano, mas possuem uma super força. Suas cabeças são maleáveis e podem ficar tão flexíveis quanto uma borracha ou duros como aço, que são as lâminas. Vocês já devem ter percebido essas características através das fotos que usei. Mesmo que ele tenha posse total do corpo do hospedeiro, eles precisam cuidar dos seus órgãos internos. Se o hospedeiro morrer, seja lá por qual a causa, o parasita irá morrer também. Os parasitas estão espalhados pelo mundo inteiro. Todos aqueles que obtiveram sucesso na missão, ou seja, tomaram o controle total do corpo, tendem a se aglomerar e fazer reuniões. E sim, é uma vibe de sociedade secreta. Só que assim, não vai achando que eles têm companheirismo entre si, protegem um ao outro ou coisas do tipo. Inclusive, é até mesmo fácil um parasita matar outro. O único motivo deles se reunirem é justamente para discussões e ver quais atitudes eles tomam. Porque, como disse lá atrás, não rola eles fazerem pilha de corpos dilacerados, chama muita atenção, e uma hora a humanidade irá revidar. E sem falar que achar os outros parasitas sem ter a orientação de outro parasita é algo praticamente impossível. Como esses parasitas possuem um rosto totalmente maleável, eles podem trocar de rosto em segundos, e sem falar que todo mundo quer a cabeça do Shinichi e do Mig numa bandeja. Afinal, o Mig possui um hospedeiro que ainda tem cérebro, logo, ele sabe de tudo. É extremamente perigoso para os parasitas manter Shinichi e Mig vivos. E já avisando para a galera mais empolgada, vamos com calma no que diz respeito ao Shinichi proteger a humanidade. Se você tá achando que o Shinichi irá prometer matar todos os parasitas, lamento informar, mas não é assim que a banda toca. O pensamento do Shinichi é: eu sou o único que sei a verdade e um dos únicos que pode fazer algo. Irei proteger a humanidade e todos aqueles que são próximos a mim, dentro dos meus limites e sempre que possível. Percebam que a mentalidade dele é bem pé no chão. Ele vai fazer o possível e não sair por aí caçando todos os monstros ao redor do mundo. E quanto aos personagens, bem, Kiseiju é uma obra que na realidade existem bem poucos personagens, e acredite, isso não me incomodou. Eu falo sobre isso depois. Eu vou deixar para falar sobre o Mig e Shinichi por último. Como já disse, a obra apresenta poucos personagens. Na verdade, eu até mesmo poderia passar batido sobre eles, porque se fosse falar de maneira grosseira, exagerando, poderia quase dizer que são figurantes. Só não são porque eles possuem relação com Shinichi e aparecem com frequência. Eu não vou me aprofundar neles justamente porque não há muita coisa para dizer. Os pais do Shinichi são pais comuns, se preocupam com seu filho e o ama. Eles possuem destaque somente em algumas cenas. O Shinichi possui alguns colegas de escola, mas também são garotos que aparecem uma hora ou outra, sem destaque. De todas, a única que vale a pena citar é Satomi Murano. Ela é a melhor amiga do Shinichi e, como já citei anteriormente, o Shinichi gosta dela. Ela é uma garota que sempre gostou da companhia dele, mesmo ele sendo aquele garoto tímido e introvertido. A Murano, mesmo não sendo alguém que aparece sempre, em comparação com os outros, ela tem uma frequência um tanto quanto alta. Mas de qualquer forma, o peso que ela tem na história é gigantesco, mesmo não aparecendo sempre. Isso porque ela é uma das personagens que mais abala o Shinichi e é a razão de um dos dramas mentais dele, pois quando o Shinichi fica perto dela, ele sente medo por causa de sua própria natureza interna, além de ter o Mig, e a Murano também percebe que ele foi mudando, então esse é um drama um tanto quanto legal que a história tem. Existem alguns parasitas em específico que também ganham destaque na obra, mas isso são acontecimentos lá da frente. A questão de citar eles nem seria spoiler, mas é desnecessário. Vocês vão ver a importância e o desenvolvimento deles. E finalmente vamos à nossa dupla. Shinichi, Izumi e Mig. São esses dois personagens que possuem todo o destaque da história e brigam pau a pau na posição de melhor personagem da obra. O Shinichi é tudo aquilo que já falei lá no início. Ele inicialmente é aquele garoto quieto e inseguro que acabou tendo sua mão tomada por um parasita, mas ele rapidamente conseguiu se adaptar a ele. Shinichi vai passar por muitos perrengues durante a obra e as situações que às vezes ele se encontra é terrível. Ele é um personagem que carrega uma baita bagagem dramática e psicológica. Afinal de contas, imagine o estresse de você saber que a humanidade está sendo devorada por parasitas e você é a única pessoa que sabe disso. Ao longo da história, Shinichi vai precisar aprender a lidar com Mig, não só na relação hospedeiro-parasita, mas em combate também. Afinal, eles possuem uma certa vantagem em relação aos outros parasitas. Formando um time, eles podem bolar juntos estratégias para derrotar os parasitas, além de que, como são duas mentes pensando, é meio difícil prever como eles irão agir.
E agora vamos ao Mig. Assim como todos os outros parasitas, ele não possui emoções. O seu foco principal é a sobrevivência, e é somente nisso que ele pensa. Ele e Shinichi toda hora se encontram em discussões ideológicas. Afinal, a partir do momento que Shinichi decidiu ir atrás dos parasitas, ele coloca em risco a própria vida e do Mig também. É importante ressaltar que o Mig é altamente egocêntrico e pensa somente nele. Por isso ele protege o Shinichi e ameaça matar qualquer ser que ofereça risco a ele. Mig não confia em ninguém além de si mesmo, além de não ligar para vidas humanas, sendo a do Shinichi, obviamente, a única exceção. As batalhas em Kiseiju são bem legais. É quase como se fosse um duelo de espadas. A única diferença é que os parasitas criam várias lâminas. Então é como se fossem muitas espadas se chocando simultaneamente. E a briga deles é absurdamente rápida. Um olho humano comum não consegue acompanhar a velocidade das lâminas dos parasitas. Bem, quanto ao enredo, acredito que dispensa comentários. Eu achei excelente. Creio eu que esta seja a maior qualidade de Kiseiju. O ritmo da história é impecável. Assistindo ele, eu tive a sensação de ser uma narrativa crescente, vai ficando cada vez melhor, mais interessante e realmente te prende. Além disso, a história não perde o foco em nenhum momento, e não é só a narrativa que ajuda, os personagens também. Claro que assim, personagens principais mesmo, é somente o Shinichi e Mig, todo o resto é coadjuvante. A evolução dos personagens principais é algo incontestável, e esse também é um dos fatores que melhoram a narrativa. Ver o Shinichi e Mig no primeiro episódio e depois vê-los no fim, há uma mudança gritante de ações, pensamentos e sentimentos. Para quem estava preocupado com aquela visão do frágil Shinichi, pode ficar sossegado. A evolução do personagem é uma das coisas mais brutas que ocorrem em Kiseiju. A fase dele bobinho acaba muito rápido. Eu não estou exagerando. Ele decide matar os parasitas e isso torna o extremo oposto do que era. Mig é a mesma coisa, apesar que eu acho a evolução dele muito mais psicológica e filosófica. É legal perceber que conforme a história foi avançando, o Shinichi passou cada vez mais a agir como um parasita sem sentimento, enquanto que o Mig ficou cada vez mais humano e sentimental. Então eu pergunto, de que se trata a história? Grande maioria irá responder. Fala da coexistência entre o Shinichi e Mig, e eu respondo não. Shinichi e Mig também fazem parte do todo, mas eles são apenas uma pequena parte. É muito mais amplo. Kiseiju fala acerca da coexistência e respeito mútuo entre seres vivos em um planeta, além de dar várias cutucadas na raça humana. E você percebe isso desde pequenos e rápidos acontecimentos, como ver alguns humanos judiando de animais, até ficar explícito nas frases dos personagens. E convenhamos, muitas afirmações feitas são verdadeiras. É realmente verdade que todos os dias o ser humano mata sem remorsos inúmeros animais para as mais diferentes finalidades, e muita gente não se importa. Mas agora, quando é a nossa própria espécie sendo massacrada, aí tem um alarde enorme. E uma das reflexões do Mig no início, durante um breve momento, foi que os parasitas são até amigáveis. O ser humano mata a si mesmo em níveis altíssimos. É muito provável que, ao terminar Kiseiju, você fique pensativo. Ele se encerra da mesma maneira que começou, com algumas frases, e as reflexões presentes são realmente relevantes. Kiseiju pode realmente fazer você ficar contra a humanidade durante o anime, e concordar que somos ruins, mas aí cada um com sua ideologia. Nesse quesito, eu acho que o enredo merece palmas mais uma vez. Hoje em dia pode até ser relativamente comum, mas vamos lembrar que a obra está falando sobre respeito e coexistência entre espécies em 1989. A intensidade de discussão dessa época não é a mesma dos dias atuais. A trilha sonora de Kiseiju também é fantástica e se encaixa muito bem. Eu gosto demais da abertura, ela é exatamente como as aberturas têm que ser, animada, te estimulando a ver o episódio. A abertura de Kiseiju também contém spoilers, mas pode relaxar, eles são perceptíveis somente a quem já leu o mangá antes de ver o anime, como no meu caso. Se você não sabe da história, é meio improvável você deduzir. E a abertura também mostra a evolução do Shinichi, começando como um simples adolescente e terminando com uma expressão muito mais determinada, confiante e ameaçadora. O encerramento já foi totalmente o reverso da abertura, uma música calma e lenta. Eu também prefiro encerramentos animados, empolgantes, mas diferente de aberturas, com encerramentos eu não sou tão exigente assim. Pode até vir a calhar, alguns episódios da obra são repletos de ação e podem te deixar bem pilhado, então o encerramento deixa o clima mais leve e ameno. Inclusive, eu já fiz um vídeo onde comento minhas opiniões sobre a importância das aberturas e encerramentos. Após terminar esse vídeo, dá uma conferida nele. A música de abertura e encerramento é a mesma durante os 24 episódios, o que é algo um tanto quanto incomum. A animação de Kiseiju é lindíssima. Voltando ao mangá,
existem algumas coisas as quais eu gostaria de citar. Apesar de a adaptação ser bem fiel, não é 100% igual. Falando de maneira abrangente, Kiseiju tem um traço que eu acho bonito, mas ele é bem datado. Acho que qualquer um que já lê mangás há um certo tempo consegue perceber isso. Olhando inicialmente, você consegue sentir que a história realmente se passa na década de 90. No anime, eles deram uma repaginada em tudo. Dos personagens principais, o Shinichi é um dos que menos sofreu alterações. Na animação, eles reforçaram bem mais a imagem dele de nerd estereotipado, tanto que no mangá ele nem mesmo usa óculos. A principal característica da Satomi que foi alterada foi seu cabelo. Creio eu que a transformação mais brusca foi da Kana. Eu não a citei durante o vídeo inteiro porque ela é uma personagem que só aparece mais pra frente, então não tinha necessidade. A Kana tinha um visual meio estereotipado de garota delinquente, e na animação eles deixaram ela bem fofinha. Não é exatamente essa a palavra a ser usada, mas eu acho que vocês entenderam. Eu creio que essa mudança foi uma clara tentativa de fazer com que o público se afeiçoe à personagem, e eles obtiveram sucesso. Acontece que a Kana é uma boa personagem no mangá, mas ela não foi tão boa quanto poderia ser. Vendo isso, eles com certeza sabiam que uma maloqueira do Facebook de 2013 não ia causar impacto nenhum no público, por isso eles deixaram ela muito mais amorzinho e mudaram a personalidade e aparência. Era pra Kana atrair o público e fazer eles gostarem dela, o que no final deu certo. A Kana ficou muito destacada na obra. Eu também percebi que o mangá é bem dinâmico, cada capítulo sempre tem mais de 20 páginas e menos de 40, ele está sempre nesse intervalo. Na época que eu li Kiseiju, eu li muito rápido, eu comecei a ler umas 10 da noite e fui até 4 da manhã, sendo que eu parava toda hora, e mesmo assim, entre 10 da noite e 4 da manhã, eu li 60 capítulos, e quando amanheceu eu li os 4 capítulos restantes. Claro que eu leio rápido por já ter o costume, mas mesmo assim, eu senti que os diálogos fluem de uma maneira extremamente rápida. Kiseiju não tem censura. Obviamente é uma obra bem violenta, mas eu acho que mesmo para as pessoas sensíveis, acho que elas conseguiriam ver de boa. Até porque a violência dele é mais a presença de sangue esguichando, e no anime praticamente a mesma coisa. Você não irá ver tripas ou coisas semelhantes com frequência. Por isso eu disse lá em cima que ele tem elementos de terror, porque você não vai sentir medo em momento nenhum. Eu considero Kiseiju uma grande surpresa positiva, e eu não falo surpresa no sentido de não estar esperando nada e então ele superar as expectativas. Eu falo uma grande surpresa em relação à época em que ele foi criado. Kiseiju demorou 25 anos para ganhar uma adaptação. Para quem acompanha as temporadas de animes atuais, sabe que é muito raro ver uma adaptação de algo tão antigo, retirando, claro, raríssimas exceções. E apesar da obra ser bem sucedida na época de publicação, quando a sua adaptação veio em 2014, muita gente desconhecia. Ele ganhou notoriedade conforme os episódios foram lançados. Isso me faz parar para pensar, será que existem outras obras antigas que são tão boas quanto, e a gente desconhece? E também me pergunto, será que Kiseiju poderia ser uma das melhores adaptações que um mangá já teve? Eu já disse lá em cima que nunca um anime é 100% igual ao mangá. Em todo caso, as mudanças feitas pro anime não influenciam em nada, a sua narrativa é totalmente fiel, do início ao fim. Todos os capítulos do mangá foram adaptados, então se você já viu o anime, não existe a necessidade de olhar o mangá, a menos que queira conferir as mudanças que eu avisei ao longo dessa análise. Eu simplesmente fico muito feliz quando vejo um anime que adaptou todos os capítulos, quem dera se todos fossem assim, pois todos sabem, a maioria absoluta dos animes são incompletos. Claro que eu sei o motivo disso ocorrer e até compreendo, mas é realmente triste ver algo e não saber como acaba. Eu também já abordei esse tema em um vídeo aqui no canal. Alguns fatos da história são interpretativos. O ser pensante citado lá no início, em nenhum momento é dito quem é esse ser. A origem dos parasitas e o seu propósito também não é revelado. Esses são apenas alguns, mas existem outros. Não é toda obra que na minha opinião é cabível fazer isso, mas acho que em Kiseiju se encaixa bem. Eu gosto dessa possibilidade de deixar a interpretação do público, teorizar o que eles acreditam ser a resposta. Creio que alguém possa criticar isso, porque existem pessoas às quais assistem algo e querem saber as respostas de tudo, nada pode ficar faltando, são bem exigentes, tudo precisa se ligar. Na questão dos personagens, eu já avisei muitas vezes, Kiseiju é Shinichi e Migi até o fim. É provável que apareça alguém que não tenha gostado dos dois e devido a isso, fique sentindo a falta de introduzir mais personagens. E nesse caso, eu realmente entendo, apesar que na minha visão, isso não tem problema. Shinichi e Migi foram o suficiente para me instigar do início ao fim. Em nenhum momento senti que precisava aparecer uma nova pessoa.
Kiseiju recebeu 2 live actions, denominados respectivamente de parte 1 e parte 2. Talvez para quem tenha lido o mangá e assistido o anime, quando assistir o live action tenha uma sensação que o filme é corrido. Vale lembrar que a animação tem um pouco mais de 9 horas de duração, e os 2 filmes juntos, 4 horas. Então eles realmente precisavam fazer algo mais compacto. E sobre isso eu não tenho nada a reclamar. Eu achei que o modo que eles compactaram ficou muito bom, e passou quase que a mesma mensagem que a obra original passava. Ou seja, eu só consigo dizer que existe uma sensação de história corrida porque acompanhei a obra original. Caso alguém assista esse filme sem saber a origem dele, com certeza essa pessoa vai achar que esse filme fluiu bem. Ponto positivo para o live action. Muitas adaptações, quando vão fazer compactação, erram. Em Kiseiju, eu acho que deu certo. No filme, o Shinichi mora apenas com a mãe. O pai em nenhum momento aparece. Alguns personagens, como a Kana, também não existem no filme. No início, eu estranhei muito a ausência do pai e simplesmente não conseguia pensar no motivo da sua ausência. Só depois eu fui me ligar que era algo necessário. O tempo para contar a história de Kiseiju nos cinemas é menos que a metade do tempo original do anime. Foi necessário cortar algumas partes para deixar somente o essencial. Ou seja, eles foram inteligentes em fazer isso. Caso contrário, Kiseiju poderia ter virado uma bagunça com tanta informação. Só que, obviamente, devido a esse motivo, é muito mais explorada a relação do Shinichi com a mãe, já que ele possui somente ela. Quanto aos parasitas, podem ficar tranquilos, eles eram bizarros no mangá e anime, e essas bizarrices foram mantidas no filme. Todos os parasitas são bizarros, existe sangue, decapitações e mutilações no filme, mas eles se controlaram, ninguém sangra na quantidade que realmente sangraria, e eles deram aquela amenizada na quantidade de sangue jorrando. Só que a violência gráfica, obviamente, no filme é maior. Há cenas onde você vai ver os parasitas se alimentando, mas não é nada tão grotesco. O clima que rolava entre o Shinichi e Satomi eu sempre achei bem forte desde o início. No filme eu demorei um pouco para sentir, só fui ver mesmo um clima entre eles já quase no final da parte 1. E foi bem legal, me convenceu. Eu acho que vale sim a pena, caso você tenha gostado muito do anime, assistir o filme. É sempre uma sensação legal ver algo que você gostou muito, interpretado por pessoas. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado pela JBC, então caso tenha interesse, basta procurar. Lembrando que todo mangá foi adaptado, logo, se você já viu o anime, não precisa ler o mangá. Se você gostou desse vídeo, então assista os outros do meu canal, pois com certeza eles serão do seu interesse. Agradeço a todos que assistiram até aqui.